Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Vida Sentimental. Hoje é dia 17 de junho, nós vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 17, e a palavra-chave desse capítulo é lealdade. A apresentação. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo da nossa série sobre Provérbios e Vida Sentimental. Hoje vamos mergulhar no capítulo 17. Se você deseja construir um relacionamento inabalável que resista às tempestades e ao tempo, a mensagem de hoje foi feita sob medida para você. Vamos analisar versículo por versículo, em sequência, aplicando cada ensinamento diretamente ao seu namoro, noivado ou casamento. Prepare sua Bíblia, seu caderno e vamos juntos. Uma visão geral de Provérbios 17. Provérbios 17 tem 28 capítulos. Nós pincelamos alguns para ter uma visão geral de todo o capítulo. O verso 1 fala sobre a importância da paz no lar, que a paz no lar vale mais do que a abundância com contenda. O verso 3 fala que Deus prova os corações como fogo prova os metais. Da mesma forma como o ouro passa pelo fogo para que seja purificado, Deus permite algumas provas no relacionamento no dia a dia para que o amor, o respeito, a consideração sejam provados e purificados. O verso 4 fala sobre a importância de dar ouvidos à mentira e à fofoca, que não se deve dar ouvidos a isso. Muitas pessoas recebem, aceitam fofocas que vêm de familiares, que vêm de terceiros, que lançam dúvidas a respeito do marido, da esposa. Não se deve dar ouvidos à mentira e à fofoca, porque isso corrói os relacionamentos. Às vezes, dar ouvidos ao que parentes falam a respeito que querem se intrometer na vida conjugal, é preciso ter atenção e não dar ouvidos, tomar cautela com isso. Verso 9. Quem cobre a ofensa promove o amor. Então, quem perdoa, encobre a ofensa, promove o amor. Mas insistir na ferida separa. O verso 10, o sábio aceita a correção, mas o tolo resiste. Já falamos sobre a importância de aceitar a correção quando fizemos a leitura de Provérbios, capítulo 12. O capítulo 12 traz muito forte a importância de aceitar a correção. O verso 14 diz que a contenda deve ser interrompida antes de crescer. A contenda, ela muitas vezes começa com uma pequena palavra, uma palavra mal colocada. Então é importante resistir à porfia, à contenda, antes que ela se rompa como uma represa. Nós vamos ver que o verso 14 fala que a contenda é como o abrir de uma represa. O verso 17 fala que o amor verdadeiro permanece na adversidade. O verso 17, na verdade, fala sobre a importância do amigo, que as amizades são importantes, aplicando na vida sentimental. O amor verdadeiro permanece nas adversidades. O verso 22. Um coração alegre fortalece, um espírito abatido adoece. Fala sobre a importância de ter resiliência, resistência nas tribulações, não se deixar abater, mas se levantar para receber força e prosseguir. O verso 27 fala que a maturidade se revela no controle das palavras. E o verso 28 diz que até o silêncio pode ser sinal de sabedoria. Entrando no primeiro bloco, nós dividimos Provérbios 17 em 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos ler os versículos 1 ao 6.
Nesses primeiros versículos, nós vemos que eles tratam da paz no lar, da prova do coração e sobre o perigo da mentira. Então, aqui um resumo da mensagem central desse bloco. O ambiente doméstico, o lar, a casa e a integridade do coração valem mais do que qualquer riqueza material. E Deus usa as dificuldades e a convivência do dia a dia para testar a resistência do nosso elo de lealdade. Entrando no texto bíblico, nós vamos ler na versão da Almeida, revista e corrigida. Provérbios 17 diz assim do verso 1 ao 6. 1. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Esse versículo não está destacando a pobreza. Algumas pessoas leem esse texto e dizem assim: veja só, Provérbios 17, verso 1 diz que é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade. Então, é melhor ter paz e ficar com um bocado seco. O sentido desse versículo não é esse. O sentido desse versículo é que muitas pessoas passam por cima da sua integridade, se envolvem em coisas erradas e buscam a riqueza a todo custo. Se preocupam em oferecer bens materiais para sua família, para sua casa e passam por cima da integridade. E aí trazem riquezas para dentro da casa, mas inquietação. E o texto está dizendo que se for para buscar as riquezas, deve-se buscar a riqueza com integridade e com honestidade. Porque se for para buscar riquezas, é melhor viver de maneira mais simples. Esse é o sentido do verso 1. Então, melhor é um bocado seco, melhor é menos, com tranquilidade, com sossego e com paz dentro de casa, do que a casa cheia de vítimas, com contenda, do que uma casa em que existem riquezas, mas em que as pessoas são vítimas de violências nas palavras, de falta de paz com contenda. Verso 2: O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O verso 2 aqui fala que muitas vezes as pessoas da própria casa não se respeitam. Veja que o verso 2 diz: o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Às vezes, tem pessoas que são amigas, pessoas que são de fora, que são mais próximas do que as próprias pessoas de casa. Muitas vezes, as pessoas que moram dentro da mesma casa não se entendem. Muitas vezes, faltam com respeito e aquela pessoa que vem de fora acaba levando algum legado, alguma coisa. O legado é quando o dono de uma herança deixa uma parte, alguma coisa específica para um amigo, para alguém de fora. Então esse verso 2 fala sobre a importância de todas as pessoas dentro de casa honrarem umas às outras, respeitarem umas às outras, valorizarem que são da mesma família e que devem se honrar. Os pais devem honrar os filhos, cuidando deles, ensinando eles a seguirem no caminho do Senhor. Se de um lado se exige o respeito dos filhos, de outro lado os pais também têm um papel fundamental em educá-los e ensiná-los, dando a sua presença, dando a sua assistência, dando ensinamento na palavra, dando proximidade e amor para que os filhos tenham esse vínculo, essa relação. Muitos ficam correndo atrás de muitas riquezas e esquecem do valor, da importância da sua presença dentro de casa, perto dos filhos.
ler a Bíblia junto com os filhos. Contar as histórias a respeito da Bíblia são coisas que geram proximidade, geram intimidade, geram respeito e consideração. Não basta apenas exigir dos filhos isso. É necessário também doar-se e oferecer o melhor para que os filhos tenham essa ligação, essa relação. Essa relação ela é construída e não só com os filhos, como também no campo do casal, no campo de terem conversas a respeito de todos os assuntos, saberem a respeito das preferências um do outro e saber a respeito das dúvidas, das dificuldades, dos desafios que muitas vezes surgem em alguns momentos da vida em razão de uma questão profissional, seja do marido, seja da esposa, em razão de desafios que surgem na família do marido ou na família da esposa, porque a família do marido e da esposa são também uma preocupação do seu marido e da sua esposa e que você, como o marido, como a esposa, precisa também estar atento, até porque problemas e desafios podem surgir também no meio da sua família e você pode precisar contar com o apoio do outro. Verso 3. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Então a prata é purificada quando passa pelo crisol. O ouro é purificado quando ele passa pelo fogo. E o Senhor, ele prova os corações. O Senhor permite que em dados momentos da vida surjam provações. E as provações vêm justamente para purificar a nossa vida no relacionamento com Ele e também para aproximar o casal. Muitas vezes Deus permite um desafio na vida do marido, na vida da esposa, de repente uma enfermidade que vem para testar a capacidade de resistência, de oferecer a consolação, de oferecer o ombro e de oferecer o abraço nesse momento e compreensão em relação a um limite na saúde do outro. Às vezes, umas dificuldades que surgem na vida ou do marido ou da esposa vêm para testar a paciência, o entendimento e também provar o amor, porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, a Bíblia fala o que é o amor. E lá está escrito que o amor ele é paciente, que o amor ele é sofredor, que o amor ele tudo suporta, que o amor ele sustenta, ele dá consolação. Agora o 4, o malfazejo. Malfazejo é aquele que faz o mal. Ele atenta, ele presta atenção para o lábio iníquo. Como o malfazejo faz o mal, ele presta atenção no lábio. Lábio significa nos ensinos daquele que pratica o que é iníquo. E o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O versículo 4 está dizendo: pessoas que gostam de praticar o mal, elas gostam de ouvir, de aprender a respeito de como fazer o mal. Então o verso 4 está aqui para dizer: se você conhece alguém que faz o mal para o próximo, fique longe dessa pessoa. Ela quer só aprender a fazer o mal e vai acabar em algum momento fazendo mal para você ou para alguém da sua família. Então fique longe. Percebeu que alguém faz o mal, gosta de mentir, gosta de inventar histórias a respeito dos outros, conta o segredo dos outros, gosta de ouvir coisas ruins e fica pensando em fazer o que é mal. Fique longe dessas pessoas porque cedo ou tarde elas vão fazer alguma coisa errada e se você estiver junto, você vai acabar sendo confundido com essa pessoa, como quem estava junto com ela e pode se prejudicar bastante. Verso 5. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. Então aquele que zomba do pobre, ele ofende a família do pobre, ele ofende também a Deus. E o que se alegra da calamidade não ficará impune. Quem fica feliz com a desgraça dos outros
também receberá o seu castigo. E o verso 6 diz que coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Esse versículo está dizendo que a coroa dos velhos são os seus netos. Quando os velhos têm os seus netos, eles ficam felizes porque podem ver que educaram bem os seus filhos, que os seus filhos conseguiram avançar e gerar uma nova geração. Então, os netos são a alegria, a confirmação de que se cumpriu bem o propósito como pai, como mãe, aqui nessa terra. Agora, a segunda parte do verso 6, e a glória dos filhos são seus pais, isso significa que quando os pais honram esses filhos, educando eles na presença de Deus, sendo presentes, mostrando que estão ali para auxiliar os filhos naquilo que precisam, sendo o seu apoio, esses filhos têm a sua glória, têm a sua alegria nesses pais. Então, esse verso 6, ele também é um convite, também chama os pais para que exerçam bem a sua missão como pai e como mãe. Isso vai trazer no futuro uma coroa, vendo as gerações futuras avançando e prosperando, e isso vai trazer uma alegria presente. Os filhos vão se alegrar e ter a glória nesse pai e nessa mãe, dizendo: esse é o meu pai, essa é a minha mãe, tendo alegria e confiança nos pais. Os principais ensinamentos espirituais desse primeiro bloco, número 1, a atmosfera espiritual vale mais que a abundância material. O versículo 1 nos ensina que Deus prioriza a harmonia e a paz dentro do lar acima de qualquer sucesso financeiro ou herança. A verdadeira lealdade não se mede pelo tamanho do banquete, mas pela capacidade de manter o elo firme na simplicidade. Então, quando vem o momento da simplicidade, esse momento é o momento de manter o elo firme. O ensinamento 2, o relacionamento como o crisol de Deus. O versículo 3 nos revela que o Senhor usa a convivência diária para provar o nosso coração. Assim como o ouro é limpo no fogo, as pressões e crises no relacionamento servem para purificar as nossas intenções e revelar se o nosso amor é genuíno ou egoísta. E, número 3, a cumplicidade na verdade. O versículo 4 deixa claro que a maldade e a mentira se alimentam de quem lhes dá ouvidos. Espiritualmente, manter o elo de lealdade significa fechar os ouvidos para fofocas e palavras destrutivas que tentam manchar a imagem da pessoa amada. Aplicações para o mundo atual. Muitos casais modernos ostentam jantares caros e viagens perfeitas em redes sociais, mas vivem um inferno de brigas dentro de 4 paredes. Além disso, a cultura de dar ouvidos a fofocas e palpites de terceiros tem trincado a lealdade de muitos relacionamentos antes mesmo deles se consolidarem. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Não se impressione apenas com o status financeiro ou com a aparência de quem você está conhecendo. Uma casa cheia de bens, mas sem paz, é uma armadilha emocional. Busque alguém que queira construir um elo de paz com você. Para os noivos, entendam o noivado como esse crisol de testes. É nas pequenas divergências dos preparativos que Deus prova o coração de vocês para ver se o elo é feito de ouro ou de metal frágil. Para os casados, protejam o ambiente do seu lar. É melhor uma vida simples, com paz, do que fartura num ambiente de guerra.
Cortem também as mentiras e fofocas externas. A lealdade exige que você nunca dê ouvidos a quem fala mal do seu cônjuge. Essa questão de não dar ouvidos a quem fala mal do seu cônjuge muitas vezes passa pelo cuidado daquilo que a sua mãe e o seu pai falam a respeito do seu par. Você precisa avaliar bem a pessoa com quem você tem a sua relação e acertar as coisas com o seu par. Muitas vezes os pais, no caso os sogros, querem dar seus palpites e interferindo dentro da relação marital, da relação conjugal, que é só do casal. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, está escrito que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O texto da Bíblia fala que o homem, quando se casa, ele se apegará à sua mulher. E o deixar não significa desonrar. Não é que o marido ou a esposa vai desonrar o seu próprio pai ou a sua mãe, mas ao ouvir algum comentário a respeito da sua esposa, buscará tratar dessa situação com a esposa dentro da relação, sem permitir que a interferência venha destruir o seu casamento. Tem muitos casamentos que são destruídos por opiniões de sogro, de sogra, mais da sogra. Mas é importante cortar essa intromissão, às vezes dos cunhados, às vezes das cunhadas, para que a relação possa ir bem. Entrando no bloco 2, o poder do perdão, a verdadeira amizade e o perigo da ingratidão. Nós vamos ler os versos 7 ao 15. O resumo da mensagem central desse bloco é que a lealdade se prova na gestão dos conflitos. É quando tem um conflito que você consegue ver a questão da lealdade. O amor maduro sabe quando perdoar e cobrir uma falha para manter o elo unido, enquanto a tolice insiste em trazer erros do passado de volta, forçando a corrente até ela quebrar. Entrando no texto bíblico, lendo dos versículos 7 ao 15, o verso 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O verso 7 está dizendo que o tolo não busca sabedoria, então não tem como ele ter uma fala excelente. Então busque a sabedoria para que você tenha a fala excelente. E quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Se você já tem buscado a sabedoria, tem seguido a Deus, não convém que você use a sua boca para a mentira. Continue sendo um príncipe, continue sendo uma princesa. Príncipe, princesa são filhos de Deus. Se você tem esse compromisso com Deus, não deixe que a mentira esteja nos seus lábios. Verso 8. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O verso 8 está dizendo que toda pessoa que recebe um presente, ela vê o presente como algo de valor, como uma pedra preciosa. Sempre vai ter proveito o presente. Então, o presente é uma forma de aproximação das pessoas. Dar um presente para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, é algo importante. Tem pessoas que têm uma resistência, algumas pessoas são presas ao pecado da avareza. Então, é necessário honrar a sua esposa, é necessário honrar os seus filhos,
é necessário lembrar de datas comemorativas. Um presente mostra que o valor, mostra a consideração, a honra que você tem com as pessoas. Verso 9. O que encobre a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Então aqui no 9 está a importância de cobrir aquilo que muitas vezes o outro falha, o outro erra, mas a quem fica renovando a questão, trazendo questões do passado, jogando na cara, repetindo as mesmas coisas que já aconteceram, está separando os amigos. No caso da vida sentimental, está arruinando a própria casa, a própria família. No verso 10, mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Então, o prudente, se você corrige ele uma vez, ele escuta e ele aprende. Agora, o tolo, por mais que apanhe, ele pode levar 100 açoites. O atolo não aprende. Ele fica sofrendo, ele repete os erros, ele não sai do lugar. O verso e esse texto está aqui para dizer: não seja como um tolo, porque isso vai paralisar a sua vida. Seja prudente. Quando alguém disser alguma coisa a você e você percebe que precisa mudar, seja humilde, aceite a repreensão, porque isso é mais prudente. Verso 11. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. O verso 11 está dizendo que a pessoa que não aceita a correção, ela está buscando o seu próprio mal. Quem é o rebelde? O rebelde é aquele que não cumpre o mandamento, não cumpre um estatuto. Então, num estado se estabelece uma lei, se estabelece que se deve fazer de uma certa forma e o rebelde diz: eu vou fazer do meu jeito. Eu faço como eu quero, do jeito que eu quero. Então o rebelde, o que ele está buscando? Ele não busca nada a não ser o próprio mal. Mas ele receberá um mensageiro cruel. O texto está dizendo: mas mensageiro cruel se enviará contra ele. Em outras palavras, um castigo cruel virá sobre o rebelde. Aplicando isso na vida conjugal, às vezes o seu marido diz que gostaria que você fizesse alguma coisa entre vocês de uma certa forma. Às vezes a sua esposa já pediu a você que não faça algumas coisas, mas você age como um rebelde. Você age como uma pessoa rebelde, uma pessoa que diz: eu faço do jeito que eu quero, eu sempre fiz assim, eu aprendi assim com a minha mãe, com meu pai, sempre foi assim, e você não tem que dizer como que eu vou fazer. Então isso é um ato rebelde. Eu faço como eu quero. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. Em outras palavras, se você insiste em ser uma pessoa que é rebelde, uma mensagem cruel acaba vindo depois sobre você. A mensagem cruel é a discussão, é o desentendimento, é a cara virada, cada um para um canto. Então, o mensageiro cruel se enviará contra quem fica na rebelião, na rebeldia. Verso 12. Encontre-se com o homem a ursa, a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. Estultícia significa tolice. O verso 12 está dizendo que é terrível encontrar um tolo, um louco, quando ele está na sua tolice. Um louco, na sua tolice, na sua estultícia, pode fazer coisas horríveis, piores do que uma ursa que foi roubada dos seus filhos. A ursa roubada dos filhos, você procura um lugar para se esconder, você entende que ela perdeu, que roubaram os filhos dela, então você entende que aquela raiva em um momento vai passar. Agora, o tolo, o louco, quando está na sua estultícia, na sua tolice, você nunca sabe o que vai sair da cabeça de uma pessoa
que está na sua tolice. Uma pessoa na sua tolice pode fazer coisas horríveis que você nem espera. Então o verso 12 está dizendo: fique bem longe de pessoas que são tolas, porque você nunca sabe o que ela pode fazer. O verso 12 então está dizendo: preste atenção em quem você põe perto da sua casa, da sua família. O verso 13: quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Então, uma pessoa que recebe o bem de alguém e responde, devolve com o mal, ela receberá o mal sobre a sua casa. O verso 14: como o soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido. Tem uma outra versão que diz assim: como o abrir de uma represa é o princípio de uma briga. Então, como soltar as águas é o princípio da contenda. Quando você percebe que uma conversa já começou, já tem um indicativo que vai começar uma contenda, uma discussão, pare ali. Deixa por isso a porfia. A porfia é a contenda, é a briga, é a discussão. Deixe logo a conversa. Já aponte, já diga, essa conversa não vai ser boa. Então, quando alguém começa com uma frase um pouco atravessada que já indica que vai para uma conversa ruim, é necessário que um dos dois já diga: vamos parar por aqui, porque essa conversa não é para esse momento, antes que você seja envolvido. O verso 15: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Deus ama a justiça. O ímpio precisa receber o castigo, e o justo precisa ser inocentado. Quem faz o inverso é abominável ao Senhor. Principais ensinamentos espirituais. Número 1, a graça de cobrir a ofensa. O versículo 9 nos traz um dos maiores princípios do caráter de Cristo, o perdão, que protege o relacionamento. Cobrir a ofensa não é esconder o pecado, mas decidir não expor a fraqueza do parceiro. Quem lança a questão adiante quebra o elo de lealdade e afasta quem mais ama. Número 2, a sabedoria da contenção e o perigo da represa. O versículo 14 ensina que a contenda espiritual funciona como uma represa rachada. Começa pequena e termina em destruição total. A lealdade madura age antes que o dano aconteça, sabendo a hora exata de recuar para salvar a aliança. E o número 3, a lei espiritual do retorno no lar. O versículo 13 traz um alerta severo sobre a ingratidão. Pagar o bem com o mal atrai uma maldição para dentro da própria casa. Deus espera que haja honra e reconhecimento mútuo pelos esforços feitos pelo parceiro na caminhada 2. Aplicações para o mundo atual. Vivemos na era do ressentimento, onde as pessoas guardam um histórico de erros do parceiro para usar como arma na próxima discussão. Casais explodem por motivos banais, porque não sabem frear o início de uma briga, abrindo a represa da discórdia. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Observe se o seu pretendente aceita ser corrigido. O verso 10 diz que o sábio aprende com um único toque, mas o tolo não muda. Não tente forjar um elo com alguém orgulhoso que nunca reconhece os próprios erros. Para os noivos, atenção ao verso 14. Começar uma briga é como abrir uma represa. Se perceberem que uma conversa está virando uma disputa de egos, parem imediatamente. Protejam o elo de vocês, desistindo da contenda antes que ela ganhe força. Para os casados, o verso 9 é o segredo da lealdade conjugal. Aquele que cobre uma ofensa promove o amor,
mas quem lança a questão adiante separa os maiores amigos. Perdoar de verdade significa não jogar o passado na cara do outro na próxima briga. Se o seu cônjuge é seu melhor amigo, mantenha esse elo intacto através do perdão. E lembre-se do verso 13: nunca pague o bem com o mal. Honre quem caminha ao seu lado. Entrando no último bloco, bloco 3, vamos falar sobre o valor do companheirismo, a alegria do coração e o domínio no falar. Vamos ler os versos 16 ao 28. Um resumo da mensagem central. A lealdade incondicional brilha nos momentos mais escuros da vida. Ela se manifesta na permanência durante a adversidade, no cultivo de um ambiente leve dentro de casa e no domínio próprio para calar e manter a calma quando as provocações surgem. Vamos ler os versos 16 ao 28. Aqui o verso 16 diz: de que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Então o verso 16 está dizendo: busque a sabedoria. Se você buscar a sabedoria, quando você tiver recurso, você vai saber o que comprar. Significa, você vai saber qual decisão tomar. Porque se você não busca a sabedoria, se você age sem sabedoria, no momento em que ocorrerem os problemas do dia a dia, por mais que você tenha dinheiro, você não vai saber qual decisão tomar. Então, de que serviria o preço, o dinheiro, na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Então, o verso 16 está dizendo: busque ter entendimento. Quando nós lemos Provérbios, capítulo 9, lá em Provérbios 9, fala que a sabedoria tem 7 colunas. E nós comentamos que as 7 colunas da sabedoria são a instrução. Toda pessoa que busca sabedoria, ela busca instrução, ela busca se informar, ela busca o conhecimento, ela busca aprender a respeito de todos os assuntos da vida. Ela procura saber a respeito da espiritualidade, a respeito da saúde, a respeito dos relacionamentos, a respeito da sua carreira profissional, a respeito da administração de recursos, a respeito de todos os assuntos. A pessoa busca instrução, enquanto ela busca instrução, ela adquire conhecimento. Conhecimento é a segunda coluna da sabedoria. Quando a pessoa adquire conhecimento, ela passa a ter algumas dúvidas. Quando você estuda alguma coisa, surgem questões, dúvidas. E a pessoa que está nesse processo de buscar a sabedoria, ela procura conselhos. Ela procura tirar as suas dúvidas com conselheiros. Conselheiros são pessoas que são experientes naquele assunto para tirar as dúvidas, e a pessoa, tirando as suas dúvidas, ela vai para o quarto nível da sabedoria, que é a inteligência. A inteligência é o esforço mental, é o pensar, o refletir a respeito das instruções que foram adquiridas, do conhecimento que foi armazenado, dos conselhos que foram ouvidos, e a inteligência processa todos os 3 níveis anteriores. E quando a inteligência faz o processamento dos dados, das informações, a pessoa chega no 5º nível da sabedoria, que é o entendimento. Então, quando uma pessoa é entendida de um assunto, quando ela tem entendimento, ela já colheu informações, adquiriu conhecimentos, ouviu pessoas experientes e usou a sua inteligência. Então ela entende e consegue falar a respeito daquele assunto, explicando com facilidade. Quando a pessoa tem entendimento e aparece um problema na vida dela,
ela vai para o sexto nível. Ela tem discernimento. Discernimento é a capacidade de resolver o problema. Ela tem a resposta de maneira direta. Isso é o falso. Isso é o verdadeiro. Isso é o correto. Isso é o incorreto. Isso é o certo e isso é o errado. A pessoa que tem entendimento, ela tem, no momento de decidir, o discernimento. E a última coluna da sabedoria é a prudência. A prudência é a capacidade de fazer a melhor escolha diante de duas alternativas ou mais alternativas que sejam possíveis. Dois exemplos de prudência: passar ou não o sinal amarelo. A pessoa, no momento em que está guiando o seu veículo, percebe se está mais perto ou mais distante do sinal. E conforme a posição que ela está, ela decide se ela avança ou se ela para. Um segundo exemplo: comer uma feijoada perto da meia-noite. Então a pessoa que é prudente, ela sabe deixar aquele prato para um momento mais oportuno. Então, verso 16: de que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria? Quem não busca a sabedoria não tem a informação. Ela não tem entendimento, não sabe como decidir quando tem que decidir questões que são importantes. Verso 17: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Esse verso 17, aplicando na vida conjugal: em todo tempo ame o seu marido, ame a sua esposa. Em todo tempo ame a pessoa que está do seu lado, que está com você. E na hora da angústia, você estará bem mais perto dessa pessoa. Esse amor de um pelo outro revela o elo que une o casal. O verso 18: o homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Então o verso 18 diz que quem tem entendimento não assume responsabilidade financeira de outras pessoas. Mesmo, veja, o verso 18 fala, ficando por fiador do seu companheiro, mesmo de parentes, de amigos. Porque lá em Provérbios 6, nós quando lemos Provérbios 6, comentamos que lá na primeira parte está dizendo que não se deve ser fiador e não se deve fazer empréstimo de dinheiro, mesmo para parentes. Porque se o seu parente, se a pessoa pede dinheiro emprestado, ela, na maioria das vezes, não vai honrar, ela não vai pagar. Entre emprestar dinheiro e ser generoso com seu parente ou com o seu amigo, é melhor ser generoso. Pelo menos você faz uma oferta, ajuda a pessoa e aponta para a pessoa que ela precisa mudar, que ela precisa fazer uma administração dos seus recursos de uma maneira melhor. Agora, dar dinheiro em empréstimo é perder, abrir um espaço para depois gerar uma discussão, uma desconfiança com a pessoa. Você empresta o dinheiro, a pessoa não paga, a pessoa fica na confiança, a pessoa que emprestou fica com uma mágoa no coração. Por isso que é melhor ser generoso, fazer a doação, dizer: eu não posso emprestar a você, mas se você precisa de alimento, de roupas, eu vou ajudar você. Mas com relação à sua dívida, é você que precisa se erguer e assumir a responsabilidade pelo compromisso que você fez e arcar com as consequências disso que você fez. É importante saber dizer não. Muitas pessoas não sabem dizer não para o irmão, para a irmã e perdem o seu casamento. Existem muitas pessoas que perdem o casamento porque estão casados. Uma pessoa casada tem um compromisso com seu marido, com a sua esposa.
Mas vem o irmão, vem a irmã, vem o parente, vem às vezes até um amigo. Ah, é um amigo da infância, me pediu dinheiro emprestado. Eu emprestei o dinheiro para ele, eu emprestei o dinheiro para ela, porque é minha amiga desde a minha infância. Você não está mais sozinho. Você tem um compromisso, um elo, que uma pessoa que está com você, que confia em você, que agora faz parte da sua vida, que é uma só carne com você. Você precisa tomar todas as suas decisões, levando a honra ao seu marido e sua esposa. Então, o homem falto de entendimento, ele dá a mão e fica por fiador do seu companheiro. É o seu irmão, é a sua irmã, é o seu amigo de infância, é o seu amigo de longa data, mas agora você tem um compromisso com a sua esposa, com seu marido. E essa aliança, esse elo, é um elo que é com você mesmo, que é com você mesma. Você e o seu marido são uma só carne. Você e a sua esposa são uma só carne. Verso 19. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que alça sua porta, busca a ruína. Então, quem ama entrar em discussão, ama a transgressão. Transgressão é transgredir, transgredir é fazer uma coisa errada de maneira consciente. Então, quem ama contenda, ama fazer a coisa errada. O que alça sua porta, busca a ruína. Aqui, o que alça sua porta, busca a ruína, está no sentido de que aquele que levanta sua cabeça, aquele que fica arrogante, aquele que se levanta contra os outros, que fala, eu tenho razão, está buscando a sua ruína. Aquele que não entra no diálogo, não conversa, mas levanta a sua porta, está buscando a sua destruição, a sua ruína. Verso 20. O perverso de coração nunca achará o bem. Então, quem tem o coração ruim, o coração perverso, o coração para o mal, ele não encontra o caminho do bem. E o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Quem tem a língua que se envolve em fofoca, mentira, fala mal dos outros pelas costas, ou vive falando coisas negativas, vai cair no mal. O que você tem falado para o seu marido, para a sua esposa? Você gasta o seu tempo falando mal a respeito dos parentes dele, a respeito dos parentes dela? Você usa a sua língua para reclamar, dizer palavras negativas, que nada está bom? Então, quem faz isso virá a cair no mal. Verso 21. O que gera um tolo, para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O verso 21 é um reforço do compromisso dos pais de educarem os seus filhos. Então, o pai e a mãe precisam assumir o seu papel de estar presentes na vida dos filhos, ensinando-os no caminho da sabedoria, porque o que gera um tolo, a falta de cuidado com os filhos, deixando que eles sigam pela própria vontade, caminhando pela tolice, trará tristeza, e o pai do insensato não se alegrará. Então é um versículo que fala sobre a importância de cumprir o papel como pai e como mãe. O verso 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O verso 22 está dizendo: cuide bem do seu coração, porque a alegria é um remédio. Já existem várias provas de que pessoas que ficam doentes, que são internadas nos hospitais, quando se alegram, buscam ouvir uma boa música, receber visitas dos familiares, fazer de tudo para que possam ser otimistas, elas se curam mais rapidamente. Então, o coração alegre é um remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Se você, na hora da dificuldade, se deixa abater, se você
não busca cuidar bem do seu coração para olhar para cima, olhar para o céu, olhar para Deus, olhar para os pontos positivos, agradecer por aquilo que tem de bom, agradecer que ainda está respirando, que os médicos ainda estão. Verso 23. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Então, da mesma forma como nós lemos nos versículos anteriores, aqui no versículo 8, que o presente é uma pedra preciosa para quem recebe e é importante dar presentes para as pessoas de casa como uma demonstração de honra, também existem pessoas, como diz aqui no verso 23, que usam o presente para o mal. Existem pessoas que, por exemplo, adulteram e depois dão um presente para a esposa. Então o ímpio, ele tira o presente, mas ele não tira o presente para dar honra. Ele tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça, para justificar os seus erros, para fazer coisas erradas. Então o verso 23 está servindo como um alerta que o presente que você dá seja para dar honra ao seu marido, à sua esposa, às pessoas da sua família. Versículo 24. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O 24 está dizendo que o sábio, quando surgem problemas, situações difíceis, você vê no rosto dele a sabedoria, significa que você vê nele que ele sabe o que fazer. Agora, os olhos do louco estão nas extremidades da terra. As extremidades da terra são o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, imagine que uma pessoa tem os seus olhos e um olho está olhando para a direita e o outro olho está olhando para a esquerda. Um olho está para cima, o outro está para baixo. É uma forma de dizer que o louco não sabe o que fazer. Quando surgem dificuldades, o sábio, você vê no rosto dele que ele pensa e ele busca no seu repertório. O que é repertório? É o conjunto de conhecimentos que o sábio adquire ao longo da vida, porque o sábio está sempre buscando saber a respeito dos assuntos. Quando o sábio não sabe alguma coisa, ele vai em busca de conselheiros. Agora, o louco, ele não sabe o que fazer. Então ele fica com os olhos nas extremidades da terra. O verso 25, o verso 24 está dizendo que você busque a sabedoria, que você valorize a sabedoria, porque a sabedoria vai trazer paz, vai trazer confiança, vai trazer o saber como lidar com os desafios. Se você não busca sabedoria, você vai ficar com os olhos, como diz aqui, nas extremidades da terra, sem saber o que fazer. O verso 25. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Mais um versículo dizendo: pai e mãe, vocês têm um compromisso na educação dos seus filhos. O filho se torna insensato em razão da omissão dos pais. E também é um alerta para você que é filho, para você que é filha. Você recebeu orientação, instrução, educação dos seus pais. Não tome decisões insensatas. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Escute os conselhos deles. E se eles em algum momento errarem, porque também os pais, às vezes, querendo o bem, às vezes não dão um bom conselho, mas que você honre e respeite, avalie e saiba conversar com respeito, mostrando por que você está tomando uma decisão de um lado ou para o outro lado. Verso 26.
Não é bom punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente. Então, o verso 26 fala sobre justiça, que o justo merece ser protegido. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente. Se uma pessoa faz a coisa certa, ela não merece castigo, advertência, punição, qualquer tipo de mal. Verso 27. Retém as suas palavras, o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. O verso 27 está dizendo que aquele que tem conhecimento, ele retém as suas palavras. Ele pensa antes de falar. E o homem de entendimento é de precioso espírito. Quem tem entendimento, ele tem um espírito valioso. E o 28. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios por sábio. O verso 28 diz que muitas vezes o silêncio é a resposta melhor. Que muitas vezes o silêncio é melhor do que querer dizer alguma coisa, querer justificar alguma coisa. Às vezes é melhor ficar em silêncio. Os principais ensinamentos espirituais. Número 1, a aliança provada na adversidade. O versículo 17 revela que a lealdade espiritual transcende o interesse social. O verdadeiro elo de amor se converte em irmandade no dia da dor. É na escassez, é na doença ou na crise que o amor maduro se consolida. Número 2, a saúde do lar depende da atmosfera emocional. O versículo 22 ensina um princípio de saúde espiritual e física. O bom humor e o coração alegre funcionam como remédio divino. Ambientes pesados, carregados de amargura e cobranças, adoecem o corpo e secam a alma do casal. E número 3, o silêncio como escudo de proteção. Os versículos 27 e 28 nos dão a maior chave de domínio próprio do livro de Provérbios. O homem de conhecimento refreia as palavras e mantém a calma. Espiritualmente, a lealdade é guardada quando escolhemos o silêncio estratégico em vez da resposta que destrói. Aplicação para o mundo atual. Muitos relacionamentos desmoronam na primeira crise financeira ou de saúde, porque as pessoas se unem por interesse e não por lealdade. Além disso, a falta de controle com as palavras tem transformado lares em ambientes pesados, adoecendo a mente e o corpo dos casais. Aplicações para a vida sentimental para solteiros. O verso 17 define o elo perfeito. O amigo ama em todos os momentos. Veja, o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Não busque apenas um parceiro de festas, busque alguém leal, que estaria com você se você perdesse tudo amanhã. E foco no verso 24. Não seja tolo de ficar olhando para os confins da terra, procurando opções o tempo todo. Foque em construir algo sólido. Então aqui o verso 24, aquele que diz que os olhos do louco estão nas extremidades da terra. Ele tem também esse sentido da pessoa ficar olhando, sempre buscando e não sabendo como decidir, sempre procurando opções. Foque em algo sólido. Agora para os noivos, pratiquem o verso 22. O coração alegre é bom remédio. O planejamento do casamento traz estresse, mas a lealdade mútua deve manter o ambiente leve e bem-humorado. Aprendam também o valor do silêncio estratégico dos versos 27 e 28. Calar na hora certa é sinal de pura inteligência emocional. Para casados, sejam o elo de sustentação um do outro na dor.
Se o desemprego, a doença ou a crise bateram a porta, é hora de ativar o verso 17 e agir como um irmão na adversidade. Governem suas línguas, tragam palavras de vida que servem de remédio e não de veneno para o cônjuge. Quem tem entendimento mantém a calma e preserva a aliança. Conclusão geral de Provérbios 17. Número 1. Proteja a paz do seu lar acima dos bens materiais. Não sacrifique a tranquilidade da sua casa por aparências ou cobranças financeiras. Um pedaço de pão seco com paz vale mais que um banquete em meio a guerras cotidianas. Nesse ponto 1 aqui, tem aqueles casais que investem e fazem, aliás, não investem, fazem financiamentos de casas caras, de carros caros, para manter uma aparência, depois ficam endividados com preocupações que geram desavenças dentro de casa. Então, não busque ter aparência para agradar a outros. Busque as reais condições do casal. Não sacrifique a tranquilidade da sua casa por aparências ou cobranças financeiras. Se alguém só aceita ser seu amigo ou sua amiga por causa das roupas que veste, por causa do carro que você tem, por causa do bairro que você mora, por causa da viagem que você fez ou não fez, então essa pessoa não deve ser sua amiga. Amigos são amigos porque amam, porque querem estar junto, e como nós lemos no verso 17, em todo tempo ama o amigo, e na adversidade surge um irmão. Então, não procure agradar outras pessoas sobrecarregando a sua família com dívidas só para agradar os outros. A paz dentro da sua casa é o que vale mais, é o que diz o verso 1 de Provérbios 17. Número 2. Feche a represa antes que a briga destrua tudo. Tenha o domínio próprio e a maturidade de recuar e calar quando uma discussão começar a fugir do controle. O silêncio estratégico é o escudo que protege o amor. E número 3. Seja um elo de lealdade na adversidade. O verdadeiro amor não se mede nos dias de festa, mas na capacidade de se tornar um irmão no dia da dor e da dificuldade. Se o seu parceiro está passando pelo crisol, seja a força que o apoia. Mensagem principal de Provérbios 17. O valor da paz sobre os bens materiais. Nós lemos isso em Provérbios 17, do 1 ao 3. O capítulo abre mostrando que uma atmosfera de tranquilidade e harmonia dentro de casa vale muito mais do que o sucesso financeiro ou banquetes fartos cercados de brigas. Deus usa as pressões do cotidiano, o crisol, para provar e purificar as intenções reais do coração de um casal. Número 2, a proteção do vínculo pelo perdão. Provérbios 17, versos 9 e 14. A lealdade se manifesta na escolha de cobrir a ofensa, perdoar e não trazer o erro do passado de volta para promover o amor. O texto alerta que iniciar uma briga é como abrir uma rachadura numa represa. O amor maduro tem o discernimento de recuar e parar o conflito antes que a destruição seja total. E por último, a constância na adversidade e o controle no falar. Provérbios 17, verso 17 e 27 e 28. O verdadeiro amigo e parceiro se torna um irmão no momento da dor e da dificuldade. Essa maturidade emocional e espiritual atinge o seu topo na forma como usamos as palavras. Quem tem entendimento mantém a calma e sabe a hora certa de silenciar para preservar a aliança.
Agora é o momento de apelo e do convite evangelístico. Jesus Cristo é a perfeita materialização do elo de lealdade definitivo, aquele que ama em todo o tempo e se fez nosso irmão na nossa maior adversidade. Em vez de expor as nossas falhas, ele escolheu dar a sua vida na cruz para cobrir a nossa ofensa e nos reconciliar com o Pai. Diante da injustiça dos homens, ele manteve a calma e permaneceu em silêncio, demonstrando o domínio próprio que o nosso temperamento tanto necessita. Jesus suportou o fogo do crisol para arrancar as contendas e trazer a cura que o seu lar precisa hoje. Se você deseja abrir mão do orgulho e render o seu coração a essa lealdade que nunca falha, ore comigo. Aqui está a oração de confissão. Nessa oração que você vai fazer agora, você vai aceitar a Jesus como seu único Senhor, aquele que vai liderar a sua vida, e como seu único Salvador, aquele que morreu na cruz e com o seu sangue nos perdoou de todos os pecados. Quando você fizer essa oração, você vai receber o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é o próprio Deus, a presença dele na sua vida, e é ele, o Espírito Santo, que vai guiar você, ensinando todos os dias o passo a passo até chegar ao céu. E quando você fizer essa oração aqui também, o seu nome será registrado no livro da vida, que é o livro que fica no céu, registrando os nomes de todos os que aceitam a Jesus. Você vai passar a ser um filho ou uma filha de Deus. E a Bíblia fala que para que Jesus complete essa obra é preciso crer no coração que Jesus foi ressuscitado dos mortos por Deus e confessá-lo como Senhor e Salvador. Então, abra o seu coração e creia que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e ore comigo agora. Essa oração que está aqui na tela, a oração de confissão. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, procure uma igreja, uma comunidade de fé, um local em que as pessoas se reúnem em nome de Jesus e onde se prega que somente Jesus traz a salvação. Você não precisa de nada além da pessoa de Jesus. Foi ele que deu a vida e morreu por todos nós na cruz, e ele está vivo à direita de Deus, ouvindo todas as orações de todos aqueles que clamam a ele. Clame a Jesus. Coloque a sua vida diante de Jesus. Coloque o seu relacionamento diante de Jesus. Abençoe o seu casamento em nome de Jesus. Siga as orientações do livro de Provérbios. Como nós vimos hoje, vários ensinamentos que você, aplicando no seu dia a dia, certamente vai trazer paz e uma boa relação com seu marido, com a sua esposa, na educação dos seus filhos, sendo bons pais, recebendo depois a coroa, vendo os seus netos e vendo a bênção de Deus dentro da sua casa, da sua vida sentimental, da sua vida conjugal. Aqui no canto superior direito eu vou deixar um card para que você possa acessar todos os vídeos de todos os capítulos dessa série que se chama Provérbios e Vida Sentimental. E no canto superior esquerdo eu vou deixar a playlist, eu vou deixar um card que você vai acessar as meditações de Provérbios e Trabalho, que foram gravadas no mês de maio, que se referem à carreira profissional, a negócios, a empresa, a transição de carreira, para você que tenha interesse em ler Provérbios nesse viés, nessa perspectiva. Deus abençoe a sua vida grandemente e dê glória ao Pai, porque Ele é o nosso Pai, Ele
enviou Jesus para abrir um caminho para sermos filhos dele. Dê glória ao Filho, porque ele deu a sua vida. Ele se ofereceu morrendo em nosso lugar para nos dar a salvação. E dê glória ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos acompanha, nos ajuda, nos consola, nos conforta, nos dá força e nos orienta para o céu. Deus abençoe grandemente. Amém e amém.